pode fechar os seus olhos. Coloque o seu coração na presença do Senhor e fala assim: Pai, se o Senhor for falar com uma pessoa aqui, fala comigo. Se o Senhor for escolher um coração só para tocar essa noite, escolhe o meu. Eu preciso ouvir a sua voz. Fala com seu pai, que ele está te ouvindo. Pai, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos, ó Deus, daquilo que só o Senhor pode entregar, Pai. E nós nos recusamos a sair daqui sem a sua porção, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Nos colocamos na sua presença e te pedimos: fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como silenciar as vozes? Como desenrolar aquele emaranhado de pensamento que muitas vezes te para de continuar? Como filtrar para ouvir a voz de Deus? Poxa, pastor, eu tenho tanta coisa na minha cabeça que às vezes parece que eu não tenho clareza de perceber quando é Deus falando. Como fazer isso? De que forma? Por onde que eu começo? Qual é o princípio desse poderoso conhecimento? E eu orava sobre isso e primeiro o Espírito Santo me conduziu sobre essa frase: como silenciar as vozes? Enquanto eu orava, ele falou assim: filha, só existe uma forma de você silenciar as vozes. É se apaixonando tanto por mim, que você começa a estar nem aí para outra voz que você está ouvindo. E aí ele me lembrou de uma história. Há muito tempo atrás mesmo, eu nem conhecia a pastora Renata, então faz bastante tempo. Chegou uma menina na minha vida para que eu acompanhasse, para que eu andasse com ela. E a abençoada daquela menina se apaixonou por um menino daquele jeito, sabe? Assim, que você olha para ela e diz assim: menina, só tu não tá vendo? Menina assim, difícil. E eu lembro que a gente falava com ela. E ela nada entendia. Ela estava cega. Você já conheceu alguém que se apaixonou e ficou cega? Essa era ela. Gente, minha boca está seca de um nível. E o Espírito Santo me lembrou dessa história. E ele falou assim: se você se apaixonasse por mim dessa forma, certamente você ouviria só minha voz. Porque não importa o que alguém falasse para ela, ela estava cega por ele. E o Espírito Santo falou assim: a única forma de você silenciar as vozes é você ser intencional em se apaixonar por mim. E aí eu falei para ele: pai, como ensinar mulheres então a se apaixonarem pelo Senhor? E ele me falou assim: filha, ensina elas a se apaixonarem pela palavra. Porque se elas se apaixonarem pela palavra, elas terão um amor que se mantém. Um amor que não se esvai, um amor que não se abala, que não é como o vento que vem e vai. Vocês estão comigo? Conseguem ter esse entendimento? E aí o Espírito Santo me lembrou de outra fase, ainda na escola. Entrou na moda entre as minhas amigas, ali as meninas da minha turma, um livro de romance.
E adolescente, livro de romance, aquele negócio assim, complicado, né? E eu falei, tá, vou ler esse dito desse livro. Peguei o livro emprestado com uma amiga. E eu comecei a ler aquele livro. E misericórdia, que linguagem difícil. Eu não conseguia ler uma frase sem ter que pesquisar o significado de uma palavra. E era um livro muito difícil, muito difícil, muito difícil. E eu lembro que eu parei e pensei assim, meu Deus do céu, como que alguém consegue ler esse livro, se apaixonar por essa história e só falar sobre isso? Se é um livro tão difícil de ler. E foi aí que eu percebi que elas não estavam nem aí para a dificuldade da escrita, mas para aquilo que de fato continha naquele livro. Elas queriam saber que horas que o menino ia pular o portão para encontrar a menina lá no meio da floresta, com todas aquelas linguagens difíceis, mas elas estavam tão cativadas, tão interessadas, tão imersas naquela história, que a dificuldade da língua pouco importava. Elas queriam era ler. E quantas vezes na nossa caminhada cristã a gente ouve pessoas falando assim, ai pastora, sabe que eu não leio a Bíblia porque, meu Deus, é muito difícil, eu não entendo nada. Eu não leio a Bíblia porque eu começo a me dar um sono, porque aquilo me cansa e eu não entendo o que está escrito ali. E aí eu comecei a refletir e falei, o Espírito Santo trouxe ao meu coração muito claro, que se essas pessoas tivessem uma revelação clara do que é a Bíblia, do que está escrito na palavra de Deus, pouco importa a linguagem que elas estavam lendo. Pouco importa se era uma linguagem atualizada, moderna ou aramaica. Elas estariam sedentas por ler aquela carta. Vocês estão aqui comigo? E agora eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte história. Existia um homem que ele era o melhor homem nessa terra. E ele escolheu amar tanto, tanto, tanto toda a humanidade, que se entregou por ela. E ele podia deixar uma coisa, só uma coisa, aqui na terra, para que todos entendessem de fato o amor dele. E hoje, eu e você, recebemos de presente isso. Alguém chegou para você e disse assim, Maria, eu estou te dando como presente aquilo que foi escrito pelo homem que mais amou nessa terra. Eu tenho certeza que a perspectiva da Dona Maria ao ler a Bíblia mudaria. Porque quando ela fosse ler as genealogias da Bíblia, ela não ia ler só assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, um monte de nome difícil e dizer assim, meu Deus, vou pular tudo isso aqui. Mas ela leria com a seguinte ótica, meu Deus, quem me ama tanto, colocou esse monte de gente aqui, para que eu lesse? O que ele quer me ensinar com isso? E aí você começaria cada estrofe, cada novo refrão, cada novo parágrafo, cada novo capítulo e versículo com a seguinte frase ecoando no seu coração. Minha filha amada, eu estou falando isso porque eu amo você. Eu estou escrevendo isso porque eu amo você. E a revelação plena do amor do Senhor, ela é capaz de transformar toda a sua história. Porque eu não sei se você sabe, mas a raiz de toda a cura que você precisa, a raiz de toda a restauração que você precisa, a raiz de tudo aquilo que tem sido motivo de oração na sua história, você encontra no amor de Jesus. No puro e simples amor de Jesus. E eu gostaria de rapidamente ler um versículo com você, que está lá em Mateus 22, no versículo 36. E diz assim, Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento.
O segundo é igualmente importante. Ame a seu próximo como a si mesmo. Ame a seu próximo como a si mesmo. É Jesus falando assim para aquele povo, e Ele está falando assim para você agora. Se você tiver que escolher só uma coisa para obedecer, só um mandamento para seguir, se você não tiver força para mais nada, escolha amar ao Senhor. Escolha só amar ao Senhor. Você pode achar que você pode continuar mentindo. Você pode achar que você pode continuar enganando. Você pode achar que você pode continuar sendo fofoqueira. Você pode achar que você pode continuar sendo alguém desorganizada na sua casa, nos seus trabalhos ou na sua finança. Mas eu preciso te dizer algo. Existe uma verdade, que a partir do momento que você decide amar ao Senhor, verdadeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a sua alma, é impossível permanecer fazendo essas outras coisas. Mas agora o contrário também é válido. Se você escolher cumprir todos os outros mandamentos e não cumprir esse, é insustentável que você continue crendo em Deus. E como é louco pensar nisso. Você pode ser alguém que não mata, que não rouba, que não adultera, que não fala mal, que não é desorganizada, que não é omissa aquilo que chega nas suas mãos. Mas se você não amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, é impossível que você desfrute da totalidade do amor de Deus na sua vida. E eu preciso te dizer algo. Se você acha que fazer todas essas coisas, mas não amar ao Senhor de todo o teu coração é suficiente, você vai passar a sua história inteira carregando um vazio dentro do seu peito. E você vai dizer assim, mas como, Deus, que eu estou com um vazio no meu peito se eu vou à igreja? Se eu sou uma boa mulher, se eu sou uma boa mãe, uma boa filha, uma boa... tudo que eu sou. Mas se você não entregar a totalidade de quem você é para o Espírito Santo, se rendendo em amor, você não vai conseguir sustentar sua fé em Deus. E algo que eu gosto muito é contemplar o Senhor na criação. Deus é um Deus de detalhes. E eu compartilhava aqui, hoje pela manhã eu fazia um devocional com a minha filha. E nós entramos no amor de Deus, que Ele é extremamente detalhista. E a gente falou assim, numa determinada altura do campeonato, que Deus era tão detalhista, que Ele escolheu uma risada para cada um. Ele não repetiu nenhuma risada. Tem gente aqui que ri e faz funk. Tem gente aqui que ri e faz... Tem gente aqui que ri e não sai som. Tem gente aqui que ri e faz... Não é? Deus pensou numa risada para cada uma de nós. E você imagina Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há parando para escolher a sua risada. A sua risada. Uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas que Ele pensou, cara, quando ela estiver feliz, eu quero que ela faça esse som. Como não amar esse Deus que é tão detalhista? Como não amar esse Deus que colocou pintinha num pernilongo que vive 24 horas? Como não amar esse Deus que colocou listra numa abelha para que a gente olhasse e dissesse, nossa, olha que abelhinha engraçadinha, tem até listra. Se Ele fez por essas coisas que duram poucos dias, poucas horas, quanto mais Ele não vai fazer por nós que somos coroa da criação dEle. Sabe, eu preciso declarar algo e a palavra que Deus falou ao meu coração, ela é muito simples. Mas nisso é que nós conhecemos o que é o amor. E quando a Bíblia fala sobre conhecer o que é amor, nisso, ou seja, Deus está dizendo assim, olha aqui, pega a sua atenção e põe nesse lugar, para que você conheça o que é o amor. Diz assim, Cristo deu a sua vida por nós, por mim e por você. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida em favor aos nossos irmãos. E se você continuar um pouco para baixo, no capítulo 4 de 1 João, você vai ver que ele diz assim, só existe uma forma de você ser plenamente cheio do amor de Deus.
é você amar tanto a Deus, que é impossível você não amar o seu irmão. Que é impossível você não amar quem está do seu lado. E o último versículo que eu quero ler com vocês está um pouco para frente, em 1 João, não, um pouco para trás. Versículo 5 e 6 diz assim: Deus é a luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Como você tem conduzido a sua vida? Será que você é cheia de paixão por Jesus? Será que você consegue amar as Escrituras? Gostaria que você se colocasse de pé.